Vamos orar? Querido Deus e amoroso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos da vida. Muito obrigado por esse sábado, por estarmos aqui em família e em família da fé também, Pai. A gente fica feliz porque a gente já louvou o Teu nome através dos dízimos, das ofertas, das músicas, dos louvores. Já também tivemos aqui a escola sabatina. E agora a gente está para escutar a Tua palavra, Pai, através do pastor Adriano, que está aí matando a saudade da família e dessa igreja tão querida que ele pastoreou por tanto tempo. Esteja com ele, Senhor, o use poderosamente, que ele seja mais uma vez um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Abençoe a nós que escutaremos a mensagem, aqueles que estão aqui e os que estão em casa também. Nós oramos e Te pedimos, tendo a certeza que o Senhor nos ouve e atende a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, Natal, Ano Novo é ritmo de férias, né? E o pastor Adriano está aí de férias. As crianças, posso chamar também? Cadê as crianças? Vem aqui, crianças. Eu tive uma reunião com o pastor Adriano. E aí ele foi embora e eu cheguei. E tudo que eu escuto aqui, Adriano, de vocês e da família, assim, é só coisa boa. Então a gente fica muito feliz que vocês estão aqui. Estão de férias, né? Merecidas, é bom as férias, a gente dá uma desligadinha, né? E que bom que você está aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de pregar, né? E o pessoal está ansioso aí para matar saudades. Eu sei que você já andou visitando alguns aí e tal, né? E que Deus te abençoe hoje. Além de você, a gente tem outras visitas aqui. Fiquei sabendo que os chefão estão tudo por aí hoje, né? Então vocês são bem-vindos. Tem pastor Stanley da divisão, pastor Marlington da União. Fiquem à vontade aí, a casa é de vocês. Ainda bem que não sei o que prego hoje. Deus te abençoe, Adriano. Eu vou pegar o púlpito para você. Crianças, eu quero fazer uma oração com vocês. Uma outra oração. Não sei se vocês sabem, o pastor Adriano, acho que todo mundo sabe, mas ele está no Líbano e ele inclusive foi a ponte para que a missão ano que vem no Líbano aconteça. Então a gente está trocando umas figurinhas aí, umas ideias e dicas e sugestões. E eu quero orar pela missão de vocês, da família de vocês, né, de maneira especial lá, que Deus use vocês. Pode ser? Vocês aceitam? Posso orar, igreja? Tudo certo? A gente vai ficar em pé mesmo. Você também fica sentadinho aí. A gente vai orar aqui da frente. Querido Pai do Céu, estou aqui com essa família especial, missionária. Trabalhou muito tempo aqui na Igreja Central. E nessa oração, Pai, a gente intercede para que o trabalho que eles fazem lá no Líbano não pare enquanto eles estiverem de férias, Pai. Que a influência que eles têm exercido lá, Pai, continue nesse período da ausência deles e que eles voltem lá revigorados, descansados, com as energias recarregadas para continuar o trabalho. Abençoe as crianças de maneira especial, abençoe o casal, mas acima de tudo, Pai, dê a certeza para eles que o Senhor está guiando e cuidando da vida deles. Te peço mais uma vez uma bênção sobre o Adriano, para que ele seja uma bênção hoje aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, gente. A casa vai estar sempre com as portas abertas aí para vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor Branga. Maravilha. Quero dar o meu feliz sábado agora a toda essa igreja maravilhosa. Feliz sábado. Nossa, vocês não imaginam que alegria e ao mesmo tempo que ansiedade, que nervosismo. Fazia tempo, mais ou menos 1 ano e meio que a gente não voltava. E agora, poder ver essa igreja que a gente ficou aqui, não sei se vocês sabem, a gente ficou aqui mais ou menos 7 anos. Faltou pouquinho para fechar 7 anos. Então essa igreja aqui faz parte da nossa vida de uma maneira muito especial. Quando a gente chegou aqui, a Pamela estava grávida da Evelise, a Evelise não tinha nascido ainda, o João tinha 3 aninhos, agora a Evelise está com 8 anos, e o João já está com 11, fazendo 12 já. Então não tem como a gente não ficar emocionado e tremer aqui quando a gente vem aqui à frente, porque essa igreja é muito especial, foi uma faculdade para nós. E o pastor Branga ajudou ainda a ficar mais tranquilo, né? Pastor Marlington, vocês ouviram o nome, vocês sabem, é o nosso presidente da União Sul-Brasileira. Pastor Marlington está por aqui, deixa eu ver a mão. Deixa eu ver, está por aí? É isso, ali. E o pastor Stanley é o pastor da divisão, presidente da divisão sul-americana. Está por aí também o pastor Stanley?
Opa, pastor Stanley, seja bem-vindo, pastor Stanley. Agora aumentou minha responsabilidade. Seria bom até se o senhor quisesse, pastor. Tranquilo? Pastor Ted Wilson está por aí também? Não? Ufa. Para nós é uma grande alegria, uma grande responsabilidade. Mas é sempre bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus, e a gente pode ficar tranquilo, porque quando a gente abre a Bíblia não se trata do ser humano, né? Se trata de Deus. Então nesse momento a gente pode transferir aqui toda a responsabilidade, o privilégio, a honra e a glória somente para Deus. E aí tudo fica mais tranquilo, amém? Então eu quero convidar vocês nesse sábado. Eu quero trazer uma mensagem relativamente simples, mas para mim ela é muito profunda. Espero que faça diferença para você. A gente também quer compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, da nossa ida para o Líbano. E a gente também recebeu o privilégio, o pastor André aqui nos colocou 2 sábados. A gente vai estar hoje e no dia 14 de janeiro, que é um dia antes do nosso retorno para o Líbano, nós vamos estar aqui novamente. Então eu vou dividir aqui em 2 partes. E no dia 14 eu quero trazer alguns testemunhos, algumas histórias também, que talvez possa motivar seu coração e também trazer mais fé para mim e para você. Mas hoje eu queria começar mostrando uma foto. Deixa eu ver se a foto está no telão. Uma imagem, na verdade, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como que você está hoje, nesse sábado, pertinho de terminar o ano, véspera de Natal? O que você está sentindo? Essa imagem, ela faz assim, ela representa talvez o que você está sentindo hoje. Talvez alguém esteja aqui nessa manhã assim, preocupado, talvez decepcionado com o ano de 2022, talvez preocupado com o ano de 2023. Quem sabe existe aí esse sentimento no seu coração. A gente olha para o nosso mundo hoje e o que a gente vê é isso: ansiedade, as nações estão agitadas, o Brasil está agitado, a Europa está agitada, o Líbano está agitado, todos os lugares, crises e mais crises, crise econômica, crise financeira, crise na área da segurança, guerras, crise política, e a gente vive num clima de incerteza, é ou não é? Então talvez eu estou falando com alguém que chega aqui hoje desse jeito, com esse sentimento no coração. É bem possível que você esteja desanimado, preocupado e talvez decepcionado, com medo do futuro. Bom, eu queria compartilhar com vocês algo nessa manhã, para que a minha atitude e a sua atitude mude para essa aqui. Quero que nessa manhã você saia de uma foto para outra foto. O que você sente quando você olha para essa imagem? Uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida com esperança, uma vida leve. Como é bom ter uma vida assim, leve, tranquila, com esperança, com a certeza de que está tudo tranquilo. E sabe, você tem motivo para se sentir assim. A gente hoje está nas vésperas do Natal, e hoje a gente vai relembrar bastante de que um dia Jesus veio a esse mundo. E graças à vinda do Messias, todos os problemas desse mundo, eles podem ser jogados por terra. E eu tenho certeza que nessa manhã você pode sair daqui com o coração repleto, com o coração leve, sem medo do futuro, sem preocupação, sem decepção. Afinal de contas, o nosso reino, a nossa esperança não se trata das coisas aqui desse mundo, certo? A gente é afetado, mas não precisa ser assim. E eu queria compartilhar com vocês então algumas lições de um dos livros da Bíblia mais especial para mim, e talvez muitos gostem também, o livro de Salmos. O livro de Salmos talvez seja o melhor para a gente entender princípios, para a gente aprender princípios de como viver uma vida assim leve, abundante, tranquila, sem medo do futuro, sem ansiedade, sem decepção, sabe, no meio da tempestade, tranquilo. O livro de Salmos. E aqui a gente encontra
alguns princípios. Eu queria passear com vocês pelo livro de Salmos nessa manhã e entender pelo menos 2 grandes verdades que podem mudar a sua vida e o seu ano de 2023 e mesmo o ano de 2022. Você olhar para trás e dizer: ok, não foi o melhor ano, tem muita decepção aqui, mas Deus seja louvado. Então, queria convidar você então a abrir sua Bíblia, Salmo, e a gente vai lá para o primeiro capítulo, ou primeiro Salmo, Salmo 1. O livro de Salmos, ele segue um sistema um pouquinho diferente do restante da Bíblia. Geralmente a inspiração, ela acontece assim, né? Deus fala, o profeta recebe a mensagem, e aí depois ele escreve, ele transmite para nós. Mas no livro de Salmos é o contrário. Aqui nós temos uma coletânea, uma coleção de orações e de louvores. Então, o livro de Salmos, ele nasce do coração de pessoas como eu e você. Davi, um ser humano, um mero mortal, um dos grandes autores do livro de Salmos. E você tem aqui então, às vezes Davi derrama o seu coração na presença de Deus em oração, e essa palavra, essa mensagem, às vezes até um clamor, vai para o coração de Deus, e Deus diz assim: gostei, isso aqui vai servir para muita gente. E aí, depois então, o salmista registra. Você percebe a diferença? Então, por isso que esse livro é tão especial, e tem tanta gente que até às vezes usa ele aberto dentro de casa, gosta, decora salmos, porque ele fala de situações da vida, e a gente se identifica. Os salmos é sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a nossa história. Então, você tem aqui no livro de Salmos um passeio pela vida, e você vai se identificar então muitas vezes. Então, os Salmos começa já com um dos grandes princípios para você ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida com esperança. Você tem no Salmo 1 e no Salmo 2 uma dupla introdução ao livro de Salmos. É mais ou menos assim: você quer saber como ter uma vida tranquila, uma vida plena, uma vida leve, uma vida com confiança? Então eu já vou te dizer o que você tem que fazer, como que você tem que começar. E aí você tem uma dupla conclusão, introdução. Salmo 1, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado. Na tela você tem a nova versão internacional, que começa dizendo assim: como é feliz, bem-aventurado. Quer ser assim? E bem-aventurado não é só um momento de felicidade, é uma felicidade plena, profunda, independente da circunstância. Você quer ser assim, quer ser feliz? Então aí vai o primeiro segredo: não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores. Pelo contrário, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tenha paixão em buscar o conselho de Deus, em entender qual é a vontade de Deus, como você deve proceder, como você deve viver. Tenha prazer em buscar conhecimento, em entender os planos, os propósitos, e também as leis, as regras, a conduta. E aí, se você fizer isso, você vai ser muito, mas muito feliz. Como é feliz quem faz isso? E esse conselho faz muito sentido, porque hoje nós temos um mundo que vive de modismos, e é muito fácil a gente entrar nos modismos desse mundo, naquilo que está se falando na mídia, naquilo que está nas redes sociais, a gente querer copiar, querer fazer igual as filosofias desse mundo. Enfim, nós vemos uma geração que copia o que se tem nas redes sociais, nas mídias, e a gente coloca o nosso coração
nesses modismos, a gente transforma, digamos assim, os nossos objetivos, a imagem do que se fala ali. E a Bíblia está dizendo o seguinte: não faça assim, não faça assim. Não segue o conselho, não segue o modismo. Pelo contrário, medita, busca, cava, conhece o que Deus tem para você. Ama a palavra de Deus. Esse é o primeiro segredo para você começar bem. E aqui você tem que entender: para você ter uma vida plena, para você ter uma vida feliz, você tem que começar bem. E o segundo segredo está ali no capítulo 2, ou Salmo 2, do versículo 10, melhor, versículo 11 e versículo 12. Salmo 2, versículo 11 e versículo 12. E diz assim: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois em um instante acenda-se a sua ira. Como são felizes, ou bem-aventurados em outras versões, todos os que nele, no Filho, se refugiam. Então aqui você tem o segundo segredo. Quer ser feliz? Como são felizes, bem-aventurado aqueles que adoram, aqueles que beijam e aqueles que se refugiam em Deus, no Filho também. Então esse aqui é um chamado a um relacionamento de submissão. Quando você ouve a palavra adorar, beijar, no contexto aqui da adoração, está falando de alguém que está se submetendo, alguém que está se entregando, e que transforma o Filho no seu refúgio, naquilo que ele tem de mais precioso. Ou seja, o Salmo 2 está dando um segundo segredo para você. Você quer ser feliz mesmo? Quer viver uma vida blindada contra as decepções e as tristezas e as lutas desse mundo? Você tem que submeter a tua vida ao Filho. Você tem que deixar Ele controlar a tua vida. Isso faz muito sentido também, porque é muito fácil a gente tomar o controle da nossa vida. E nós vivemos numa geração que a gente vê muito falar, né, sobre você é responsável pelo seu sucesso, você tem que se levantar cedo e fazer acontecer. Então é muito fácil a gente tomar a nossa vida na nossa mão e controlar a nossa vida, colocar a gente no trono do viver. Mas o Salmo está dizendo: você quer ser feliz? Você quer ser feliz de verdade? Você quer ter uma vida leve, plena? Coloca então o Filho na direção. Coloca Ele, se submete a Ele. Submete a tua vontade à vontade de Deus. Você leu na Bíblia, você entendeu o que está escrito, você compreendeu o que a Bíblia está dizendo para você fazer, agora se submete. Existe uma diferença entre conhecer e se submeter. Aqui o segredo é: viva, né, aquilo que você aprendeu, faça aquilo que está escrito, nas tuas decisões, na tua vida, aqui e ali, o que Deus quer, qual é a decisão de Deus. Então se submeter a isso, Então esse é o primeiro segredo, o primeiro grande princípio do livro de Salmo, para você viver uma vida leve, para você olhar para o ano de 2023 feliz, com certeza, com esperança. E a minha pergunta aqui para você nesse momento, você começar a refletir, é: você tem vivido desse jeito? Você tem vivido dessa forma? Quanto você tem praticado desse conselho do livro de Salmos? Você tem seguido os modismos dessa época? Ou você tem buscado intensamente saber qual é a verdade da palavra e se submeter a ela, ao senhorio de Deus? Quanto por cento você tem feito isso? Quem está controlando a tua vida? Quem está controlando os teus planos para o próximo ano? Quem controlou a sua vida nesse ano? Foi você que tomou as decisões ou você pediu o conselho de Deus? Buscou o conselho de Deus e decidiu o que Ele estava dizendo para você? Pensa um pouquinho aí. Se você quer ter um ano diferente de 2023, uma vida plena, o Salmo diz: medita na palavra de Deus de dia e de noite, ama isso,
E outra, adora, beija, se refugia no Filho de Deus. Interessante. E a ideia aqui é o seguinte: você quer terminar bem, você quer ter uma jornada boa, você precisa começar certo. Você precisa começar certo. Certo? E o conselho aqui de Salmos é: você quer ser uma árvore plantada junto às correntes das águas, ou você quer ser uma palha seca? Tem muita gente hoje parecendo uma palha seca, uma vida sem vida, se que você me entende, sem sabor, sem direção, desanimado, olhando para o futuro e dizendo: e agora? O que vai ser de nós? Sabe, queridos, esse é o conselho para que você tenha uma vida como uma árvore plantada junto às correntes das águas, abundante, produz frutos sempre, está sempre verde, está sempre, deslumbrante. A boa notícia, queridos, é que se você não fez isso até agora, se você analisando a tua vida até agora, essa não tem sido a figura da sua vida. Deus fez a nossa vida em ciclos. Ciclos de uma semana, de um mês, de estações, de anos. E momentos da nossa vida, Deus dá oportunidade para a gente começar de novo. E essa é a grande bênção. Se até agora as coisas não foram assim na sua vida, dá tempo de começar. Pode ser esse ano, pode ser esse novo ano, pode ser hoje, pode ser essa semana. Dá tempo de começar. Bom, há mais ou menos 5 anos atrás, em 2017, estava trabalhando aqui na Igreja Central, e a gente teve o grande privilégio de participar de um movimento missionário aqui na igreja, né? Os ministérios, as feiras de ministérios. Essa igreja aqui é muito vibrante, foi uma bênção poder ter estado aqui. E a gente teve o privilégio de participar de algumas conferências. Em 2017, o pastor Paulo Bravo, que ainda vocês lembram dele, nós estivemos numa conferência de plantio de igrejas, onde vinham pessoas de vários lugares. E ali a gente ouviu muitas histórias, testemunhos de missionários, de pessoas que viviam na Índia, pessoas que viviam na Janela 1040, no Oriente Médio. E aquelas histórias, elas foram tão poderosas que a minha vida ali, ela mudou completamente. E ali Deus colocou um sentimento, um desejo no meu coração, plantou um sonho no meu coração. E eu lembro que no encerramento da conferência, eles deram um guardanapo. E a pessoa disse: olha, os maiores sonhos começam num guardanapo, quando você está ali no restaurante, rabiscando. Então ele fez um apelo: você agora vai ter que desenhar aí, escrever nesse guardanapo um sonho que você tem. Mas esse sonho tem que te desafiar, tem que ser uma coisa grande, que você não vê condições de você fazer. Eu lembro que, motivado por todo aquele sentimento, eu desenhei ali um mapa mundi, e eu coloquei, saindo aqui de Curitiba, do Brasil, uma flechinha para cada continente do mundo, e escrevi assim: plantar uma igreja em cada continente. Eu disse: isso aqui é difícil para mim, eu não vou conseguir isso. Possível para mim. Imagina, né? Um menino vem do interior, família simples, né? Como que eu vou? Nunca tinha sonhado em sair do país e ir para outro lugar. E de repente fiz aquele desenho. E aí resumi, disse assim: ser missionário. E ali nasceu um sonho. Deus plantou um sonho no meu coração. Comecei a sentir esse desejo muito forte de ir para aquela região, a Janela 1040, um local onde o cristianismo é praticamente nulo e o desafio é gigantesco para pregar o evangelho. E Deus começou a cultivar esse sonho no meu coração, começou a colocar isso. Eu comecei a orar por isso, comecei a perguntar para Deus se era isso mesmo que Ele queria. E ali nasceu então esse sonho. Quero fazer uma pausa aqui e voltar para a tua vida também. É muito interessante como Deus, Ele não está interessado em que a gente apenas sobreviva, né? Viva a vida na rotina. Não importa onde a gente está, o que a gente faz, qual é a profissão que a gente tem. Não importa se você tem muito dinheiro no bolso, se você é uma pessoa simples. Deus, Ele tem sonhos para você, muitos sonhos. E Ele traça sonhos. A Bíblia diz que os sonhos dele são mais altos do que os nossos, assim como a terra. O céu é maior do que a terra, os céus são mais altos do que a terra. Então Deus tem sonhos, Deus tem planos para você.
Eu aposto que Ele coloca e tem colocado sonhos para o próximo ano. O que Ele tem colocado no teu coração? O que está na tua agendinha ali de metas, de objetivos, de sonhos? Quem sabe a curto prazo, a longo prazo. Deus tem sonhos, Deus tem planos. Quais são os sonhos dele para você? Bom, ali eu lembro que a gente começou a sonhar com isso, começou a orar. E em 2019, nós participamos de uma missão. O pastor André já estava aqui na igreja, fomos juntos. Lembro que o pastor André pregou, até que fez um relatório sobre essa viagem. E nós fomos para a Jordânia, lá para o Oriente Médio, com um grupo de pastores. Foi uma viagem de 20 dias, onde a gente esteve trabalhando numa escola, numa reforma de uma escola. E foi assim um momento marcante também, porque Deus plantou um sonho, e agora Ele ampliou esse sonho. Ele disse, é possível, dá para você vir para essa região. E mais do que isso, Ele fez despertar uma certeza de que, poxa, precisa de gente aqui, tem que vir gente para cá. O Brasil é um celeiro de missionários, tem muita gente lá, as igrejas cheias, pastores se formando todos os anos. E Deus disse, você tem que vir para cá. E eu lembro que saí dali com uma certeza, eu vou vir para trabalhar aqui nesse lugar, em algum dia da minha vida eu vou vir para cá. Eu vou vir trabalhar aqui no Oriente Médio. E o sonho foi crescendo, o sonho foi aumentando. Continuamos a orar a Deus pelo sonho. E quando voltei para Curitiba, eu comecei a questionar, será mesmo? Será que é isso mesmo? E comecei a analisar um pouquinho, será que isso não é meio que um orgulho, assim? É tão bonito sair numa foto de missionários, né? Poxa, olha, fui missionário em tal lugar. Será que não é um pouco de orgulho da minha parte, querer ir para um outro país, ser missionário? Aqui precisa, tem muita gente necessitada aqui no Brasil, tem muita gente aqui precisando conhecer sobre Jesus, por que eu vou ir para lá? Né? Deus já me deu um ministério, estava um ministério maravilhoso aqui na igreja central, depois a gente estava plantando uma igreja ali no São Francisco, as coisas estavam indo bem, e eu comecei a me questionar, e a perguntar, será? E Deus Ele começou a dizer, não, peraí, sim, você pode, você está sendo chamado para isso. E o sonho ele continuou aumentando. Continuei orando, buscando conselhos de muitas pessoas. E eu lembro que comecei a estudar a Bíblia, como os Salmos apresenta, né? A meditar na lei do Senhor de dia e de noite, se refugiar no Filho. E eu entendi o seguinte, olha, para mim ter sucesso nisso, para essa coisa acontecer, eu tenho que começar certo. Então comecei a buscar a Deus, ler na Bíblia, buscar conselhos. Eu já sou pastor, por que eu vou para lá? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra muitos textos. Por exemplo, né, o grande texto de Mateus, onde fala sobre o ide, façam discípulos em todas as nações. Lá em Atos, capítulo 1, vão, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí você vai para Mateus 24, o Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo. E essa é uma missão, e essa é uma ordem clara na Bíblia, de que a gente tem que fazer o trabalho aqui, tem que ter gente fazendo trabalho aqui, tem que ter gente fazendo trabalho um pouquinho mais adiante, e até os confins da terra. E ali Deus começou a dizer, não, se você está sentindo, você está ouvindo Deus falando contigo, eu estou falando contigo, eu quero gente lá. E a Bíblia, então, foi esclarecendo, cada texto que a gente lia, cada livro que a gente lia, era um chamado, era um recado para ir. E aprendi aqui uma grande lição, nesse momento de analisar as hipóteses, será que é isso mesmo? Porque às vezes quando a gente empreende um plano, acho que isso já aconteceu contigo também, eu tenho um propósito, tenho um sonho, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Talvez você esteja agora se perguntando, Deus aprova, Deus não aprova. Então, nossa tendência é começar a pedir sinais para Deus. Se for para acontecer, que aconteça isso. Se for para acontecer, Senhor, manda isso. E a gente começa a testar Deus, fazer testes com Deus. Quando a Bíblia, muitas vezes, não é o suficiente, quero dizer, a Bíblia é clara em muitas coisas. E para mim era ela clara, quando dizia, tem que ir missionários para longe também. Tem que ir para os confins da terra. Mas mesmo assim, será, Senhor?
porque eu estou fazendo isso aqui. Então, eu aprendi algo que talvez possa te ajudar. Talvez você esteja hoje, diante desse novo ano, com um plano. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Pede sinal, não pede sinal? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? Alguns dizem, caso com essa pessoa ou não caso? Me relaciono com essa pessoa ou não relaciono? Aceito esse trabalho ou não aceito esse trabalho? Vou para tal lugar, mudo para tal cidade ou fico aqui? Então a nossa vida é feita de muitas encruzilhadas. E a questão é vontade de Deus? Primeiro, o que a Bíblia diz? Leia o que a Bíblia diz. Se a Bíblia é clara em dizer não, por exemplo, um exemplo bem simples: Senhor, estou aprendendo aqui a palavra de Deus e eu trabalho no sábado. Só que se eu largar o meu trabalho, eu não vou ter recurso para sustentar minha família. Eu não vou conseguir sustentar minha casa, trazer comida, e Deus quer que eu traga comida para minha casa. Deus quer que eu cuide da minha família. Senhor, será que eu largo o meu trabalho para ser fiel a Deus, ou eu continuo? Porque afinal de contas o Senhor também quer que eu cuide da minha casa. Bom, isso é muito simples, está na Bíblia, está escrito na Bíblia, ali é claro na Bíblia. Então, procure primeiro a orientação de Deus. Será que eu caso com essa pessoa? Às vezes a pessoa não é da mesma fé, às vezes você consegue ver sinais ali de uma pessoa descrente, e a Bíblia diz, não, peraí, não se põe em julgo desigual, não faça isso, não faça aquilo. Você tem princípios na Bíblia. É lógico que cada caso é um caso, mas existem princípios claros que podem te nortear numa decisão. Então, primeiro, o que a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia sobre isso. Segundo, depois analise as suas motivações. Eu pensei muito sobre isso. Estou indo para lá por minha causa, ou porque realmente o meu coração ele queima pela missão, pela pregação do Evangelho. E eu comecei a pensar em várias coisas, nos meus filhos, como eles seriam beneficiados, na experiência que eu teria com Deus, de dependência, também na diferença que a gente poderia fazer lá. E analisando ali as motivações, eu disse, Senhor, Tu sabes, esse é o meu coração, mas se eu estou enganado, se eu estou falando que estou sentindo algo que eu não estou sentindo, tira de mim esse sonho, tira de mim esse propósito, tira de mim esse objetivo. Analise os seus objetivos, os seus propósitos, as suas motivações. Se isso for para a tua glória, se isso for somente para o teu nome, deixa de lado, não segue esse plano aí. Mas se for para a honra e glória de Deus, vai tranquilo. Afinal de contas, o salmista diz, quer começar bem? Se submete à vontade de Deus. Adora, beija, faz do Filho o teu refúgio. Entende? Então analise as suas opções. E depois de você analisar a sua motivação, analise as opções. Na vida, quando a gente toma uma decisão, faz um plano, a gente não pode fazer as coisas sem pensar, sem primeiro calcular o custo, sem primeiro calcular o risco, sem analisar as consequências, o que pode acontecer. Então, primeiro, a gente também precisa ter um plano B, um plano C. Isso não é falta de fé, é planejamento. Então, a gente precisa também analisar as opções. E por fim, escolha a opção que ousa mais a sua fé, que coloca a sua fé em risco, digamos assim, não em risco no mau sentido, mas que faz você ter mais fé, que exige mais fé, que traz para você uma zona que não é de conforto, que tira você da zona de conforto. Se eu tivesse que dizer, é isso. E, finalmente, escolha. Tem muitas pessoas que não conseguem escolher, não conseguem tomar decisão, mas Deus te deu o livre-arbítrio para que você possa escolher. Então não fica só esperando um sinal. Se a Bíblia está de acordo, se as tuas intenções são para a glória de Deus, se você analisou as opções e viu que é viável, haja, não tenha medo. Você tem livre-arbítrio para decidir, para fazer acontecer. Deus deu isso para você, Ele não vai escolher por você. Então tome a decisão, ande, pise, que o mar vai abrir. Ok? Aconteceu então que a gente analisou muito, e no dia 17
de agosto de 2021, estávamos nós aí numa mala, com as malas prontas para ir para esse país. Eu lembro que nós tínhamos ali 4 malas grandes, 4 malas pequenas e 2 malinhas sem alça e sem rodinha, né? E estávamos ali prontos para ir, então, embarcando para essa missão. Bom, o livro de Salmos, ele vai agora ensinar para a gente uma segunda coisa importante. São 3, essa é a segunda. A vida nem sempre é flores, correto? Tem o pastor André Flores, mas tem os outros pastores também. A vida nem sempre é flores. As dificuldades e as lutas vêm, você sabe disso, não preciso insistir nesse ponto. E o livro de Salmos, ele vai mostrar para nós que a vida é uma montanha russa. É assim, ó, momentos bons, momentos de desespero. Mesmo se você começou bem, sabe? Meditando na palavra de dia e de noite, rendendo a tua vida, colocando a tua vida nas mãos de Deus, adorando, colocando o Filho no trono do teu viver. Mesmo quando você faz isso, as lutas vêm. E Salmos apresenta para nós. Eu quero só mostrar alguns exemplos para vocês. Primeiro Salmo, Salmo 3. Mudou um salmo, saiu do 2, que fala sobre felicidade, que fala sobre o segredo, já começaram os problemas. Dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, Salmo 3. Davi já começa falando: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quer dizer, nem começou direito a vida, nem começou direito o plano, o propósito, nem começou direito o ano, já começaram os problemas, já começaram as dificuldades, já começou gente perseguir, já começou inimigos se levantar. Assim é a vida. Você entregou nas mãos de Deus, você está buscando o conselho de Deus e está se submetendo a isso. Isso não é garantia de que os problemas não vão vir. A gente está num mundo de pecado, e aqui, filho, infelizmente, não tem jeito. O sofrimento não é opção. O sofrimento é para todo mundo, um mundo de pecado. O pecado está incrustado em todas as instâncias, em todos os lugares. Você espera o quê? Que as coisas vão melhorar? Você tem esperança que as coisas vão melhorar? Não tem esperança nesse mundo. Esse mundo jaz do maligno. Não tem esperança, é só coisa ruim, é daqui para pior. Correto? Então não tem jeito. Começou a história, já começou a ter problema. Bom, mas também tem momentos bons. E a gente vai nessa montanha russa de emoções. Por exemplo, Salmo 9, pouquinho à frente, Davi já está feliz da vida. Olha só: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrarei e me exaltarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então, tem momentos bons nessa vida? Tem coisas boas? Tem, mas passa um pouquinho, já vem a luta de novo. Olha só o Salmo 73, Salmo 73, um outro exemplo. E aqui Davi também reclama, briga com Deus. Ele diz assim, com efeito, Salmo 73, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que eu me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles. Esse é um mundo onde os arrogantes, onde os maus se dão bem, tem sucesso. E a gente às vezes olhando para tudo isso, Davi disse, quase me resvalaram os pés. Quer dizer, quase que eu escorreguei na casca de banana da minha fé. É assim mesmo. E ele continua, pois eu invejava os arrogantes. Verso 4, para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio, inédio, não compartilham das canseiras dos mortais. Olha, eu que cuido da minha saúde, estou doente, estou aqui com uma doença, estou aqui com câncer, e o povo lá que faz farra, que bebe, que fuma, que não está nem aí para a saúde, está bem. Se a gente começar a olhar para as injustiças desse mundo, a gente resvala mesmo, resvala a nossa fé. Mas Davi está preparando a gente para entender, aqui é o Salmo de Davi, que a vida é assim, cheio de altos e baixos. Mas no meio de tudo isso é o seguinte, olha só que legal, para mim esse é um dos salmos centrais, é um dos mais importantes, e talvez aquele que traduz a mensagem do livro de Salmos. É o Salmo 37, verso 5, conhecidíssimo também.
Vocês lembram desse salmo? Diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Essa é a mensagem central de Deus para você. Está vendo? A vida é assim. Mas no meio de tudo isso, lembra de uma coisa: se você entregou o volante nas mãos de Deus, se você começou certo, e lembra, todo momento é tempo de recomeçar. Você pode recomeçar hoje. Se você começou certo, sabe, buscando o conselho da palavra de Deus vorazmente, se submetendo à vontade de Deus na sua vida, deixando Ele ser o Senhor da tua vida. Se tu fez isso, se você fez isso, confia nele, e Ele vai agir. Ele vai agir, Ele agirá, o mais Ele fará. Se você entregou o volante nas mãos de Deus, e eu sei que você já deve ter pego um táxi, um Uber, alguma carona, e você tinha na tua cabeça um lugar, de repente o carro começou a andar, e você pelo caminho ali, opa, que caminho é esse? Que negócio é esse? E você se assusta e diz: não, mas não é esse o caminho que eu queria, não era esse que eu tinha em mentes. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, você não conhece o caminho, você não sabe o que vai acontecer, você é pequenininho, mas se você entregou o teu caminho nas mãos de Deus, se Ele está dirigindo, está no volante, não se preocupa, só confia, keep going, continua, só vai. Ele está na direção, Ele está no volante, Ele está guiando, Ele está dirigindo. Pode ser que o caminho passe por lugares tenebrosos, pode ser que o caminho passe por lugares assim preocupantes, decepcionantes, mas a direção está na mão dele. Você começou bem, confia, não pega a direção para a tua mão, não diz assim: Deus não sabe o que está fazendo. Deixa, Ele vai levar você para o lugar seguro, para o melhor de todos. Ele vai agir, amém? Essa é a grande mensagem do livro de Salmos. Bom, nosso sonho desde o começo era ir para o Líbano. Nós tínhamos esse desejo de ir para o Oriente Médio, de ir para essa região, mas infelizmente o Líbano é um país que vem passado por muitas e muitas dificuldades, muito mais do que o Brasil. Você compara Brasil com o Líbano, não há comparação. As pessoas quando olham para a gente lá e dizem assim: vocês vieram do Brasil, vocês estão loucos vir para esse país, o que vocês estão fazendo aqui? Tem gente que fica brabo: esse povo vem aqui para o Líbano, fica lá no país deles. E eles não conseguem entender. Nós começamos a estudar um pouquinho, e o Líbano de fato é um país muito lindo, um povo muito acolhedor, mas desde 2019 o Líbano tem vivido várias e várias crises. Por exemplo, em 2006 foi a última guerra que aconteceu no país, a guerra contra Israel. E o país vive um equilíbrio muito delicado. A guerra civil que aconteceu no país por 30 anos, uma guerra entre os cristãos e os muçulmanos. O país é dividido, 60% muçulmano, 40% cristão. A política toda, os cargos são distribuídos pela religião, pela porcentagem. Então é sempre uma tensão no ar, porque eles guerrearam no passado. Pra você ter uma ideia, quando você anda pelas ruas da cidade de Beirute, existem bairros muçulmanos e bairros cristãos. Quando você está num bairro muçulmano, sempre tem uma barreira do exército, um checkpoint, e tem exército ali. Eles sempre estão ali, porque a qualquer momento pode acontecer algum desequilíbrio. Quando estávamos lá, chegamos lá, aconteceu uma manifestação ali dos muçulmanos, e os cristãos vieram, começou a ter tiro, morreram pessoas, e o povo estava desesperado. Será que vai acontecer uma nova guerra civil? Hoje o país está em guerra contra Israel. Não existem conflitos, mas o acordo de paz não foi assinado. Um judeu não é bem-vindo no Líbano, e um libanês não é bem-vindo em Israel. Aliás, eles proíbem, não pode. Então é um país numa condição assim, um equilíbrio bem complicado, bem delicado. Outra coisa, desde 2019, o país tem vivido muitos casos de corrupção, e nenhum presidente consegue se firmar no cargo. E a população, desde 2019, tem feito muitas e muitas manifestações.
E a corrupção tão intensa mergulhou o país numa crise econômica nunca vista antes, a pior da história. Além disso, para ajudar, vocês lembram, em 2020, um ano antes da gente ir, houve aquela grande explosão no porto. Essa é a foto do momento da explosão, uma força praticamente de uma bomba atômica, e a cidade foi praticamente devastada, a metade da cidade fica mais próximo do porto, e a gente vê ali prédios distorcidos, ainda abandonados, locais onde as pessoas faziam ali suas compras, onde elas iam para tomar café, alguma coisa do tipo, bares totalmente vazios, destruídos até hoje. Então a cidade vem de uma série de problemas financeiros, crise aqui algumas fotos de como a cidade ficou. Hoje ainda, em vários lugares você vê essa devastação. E depois de todas essas crises, e principalmente nos últimos meses ou ano, a inflação, que só perde para a Venezuela, são mais ou menos acima de 210% de inflação que eles têm enfrentado. Só você ter uma noção da diferença dos preços, quando a gente chegou lá, 1 litro de leite custava 7.000 libras libanesas. Hoje, você comprar o mesmo litro de leite, 1 ano e meio depois, 70.000 libras libanesas, 7 vezes mais. Gasolina, que a gente pagava 35.000 libras para colocar 20 litros no carro, à medida que eles usam, os mesmos 20 litros que custavam 35.000, hoje custam 800.000. A diferença muito grande. Isso mergulhou as pessoas numa crise muito grande. 90% da população está abaixo da linha da pobreza, e essa é uma cena que você encontra, são as ruas da cidade de Beirute. Uma miséria tremenda, muitas pessoas morando juntas no mesmo apartamento, dividindo apartamento para poder pagar mais barato, famílias morando também embaixo das pontes, e aí vai. E quando a gente começou a pensar no Líbano e começou a buscar alguns conselhos, as pessoas disseram para a gente assim, não vão para o Líbano, não vão para o Líbano. Como é que você vai para o Líbano com 2 crianças, com 2 filhos pequenos, com a esposa? Você está doido? E a nossa decisão foi pedir uma licença do ministério, porque a gente não falava inglês, não falava árabe, nada disso. Então nós fomos por conta, com o dinheiro que a gente conseguiu juntar, com a ajuda de algumas pessoas. Como que você vai ir? Não tem emprego, os preços estão cada dia maiores. Quando um estrangeiro chega, eles se aproveitam ao máximo para arrancar todo o dinheiro, cobram tudo em dólar. Você é louco, não tem escola boa, não tem nada lá. O que você vai fazer? E também a igreja é pequena, não consegue absorver as pessoas que vão para lá. Como que você vai ir? E as pessoas disseram para a gente, não faça isso, não vai para lá, não façam isso. De tanto ouvir isso, nosso coração disse, ok, talvez Deus esteja falando conosco. E a gente começou a mudar de ideia. A gente começou a pensar, qual é a outra opção? Muitos disseram para nós, olha, tem uma universidade boa da igreja nos Estados Unidos, vocês podem ir para os Estados Unidos, que é um país bom, tem escola boa, vocês podem ir lá trabalhar, conseguir se manter, vocês podem conseguir ali uma vida tranquila, trabalhando muito, mas tranquila, aprender bem o inglês, fazer um mestrado, 4 anos de estudo, depois vocês vão estar mais capacitados, vocês vão ir para outro lugar. E a gente disse, opa, essa opção parece melhor, parece mais plausível, né? E a gente mudou de foco, esqueceu do Líbano, e a gente quer saber de uma coisa, é isso mesmo, vamos para os Estados Unidos, vamos para Andrews, vamos estudar, vamos se preparar para depois então a gente ir para o campo missionário. E eu lembro que fizemos ali todo o processo, fomos aceitos na universidade, nos desligamos aqui da obra do ministério para fazer essa viagem. No mês de maio, a viagem seria em agosto, e ficamos ali nos preparando, estudando já muito inglês para tentar chegar lá com alguma coisa. A universidade nos aceitou, recebemos o documento I-20 para fazer o visto de estudante. Estava tudo indo muito bem, tudo muito certo. Conseguimos casa lá, tinha pessoa lá para nos receber. As coisas se encaminharam muito bem e a gente entendeu assim, opa, Deus está dirigindo aqui, é isso mesmo, vai ser bênção, vai ser bom. E nossa vida ficou feliz, a gente estava tranquilo. Até que, no mês de julho, nós tínhamos um problema. A embaixada americana não estava aberta ainda, por causa da pandemia. Como que a gente vai pegar o visto?
Começamos a orar, algumas pessoas começaram a orar por nós também. E graças a Deus a embaixada abriu para quem ia estudar lá em agosto, só visto de estudante. Eu disse, opa, olha aí, tudo certo. Amém? Bênção. Não é assim? Às vezes a gente começa um plano e as coisas começam a dar certo. A gente fica feliz. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus está direcionando aqui, olha, está abrindo uma melhor porta, está dizendo, esse é o caminho. Você já sentiu isso na tua vida? Só que de repente, como o livro de Salmos apresenta para nós, nem tudo é flores, nem tudo é tranquilo, as coisas podem dar errado. E aí a gente foi fazer a nossa entrevista de visto lá em Porto Alegre, gastamos uma nota com todo esse processo, e chegamos lá com tudo pronto, documentação, tudo certo, não tinha nenhum problema. Inclusive tínhamos 2 colegas que fizeram o mesmo processo, receberam o visto, a gente estava feliz, vai dar certo. E aí veio a moça e disse, olha, o visto de vocês foi negado, vocês não foram aceitos para estudar lá. E deu uma carta, sem nenhuma explicação. Eu fui ali argumentar, ela disse, está tudo escrito aí na carta, mas a carta tinha 2 linhas só, você não foi aceito. Como assim, Senhor? Eu lembro que a Pamela saiu dali já, querendo chorar. E agora, o que a gente vai fazer? Está tudo certo para ir, gastamos o dinheiro se preparando, as coisas estavam tudo certo até agora, e de repente, a gente já se desligou da obra, como que eu vou voltar? E a gente ficou num beco sem saída. Você já ficou assim já? Decepcionado, triste? E agora, Senhor, o que eu faço? Acabou a esperança? Bom, talvez eu estou falando com alguém que está passando por algo semelhante. Cada história é diferente, mas no fundo todas são semelhantes. Talvez você está passando por isso. Tentou, não deu certo, as coisas não aconteceram como você queria, você recebeu um não bem grande, e olha que você fez toda a sua parte, olha que você entregou nas mãos de Deus, olha que você começou certo, mas não aconteceu como você queria. Lembra do verso? Entregou o caminho nas mãos de Deus, entregou o volante nas mãos de Deus. Confia, Ele vai agir. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa manhã. Deus vai agir, Deus vai trabalhar na tua vida. Não está vendo? Está decepcionado? Está triste? Está brigando com Deus? Tranquilo, Ele está na direção. A minha pergunta só é, você começou bem? Você seguiu o segredo lá do Salmo 1 e 2? Então fica tranquilo, meu filho, Deus está na direção, as coisas vão acontecer, amém? As coisas vão acontecer, Ele vai agir, Ele está agindo, Ele está fazendo. O caminho você não sabe, Ele sabe o caminho você não tem noção, mas se você entregou, só confia, amém? Só confia. Bom, no livro de Salmos, ele termina de um jeito muito interessante. Queria que você fosse lá para o finalzinho do livro de Salmos, e aqui é a nossa parte final. Lá no Salmo 146, do 146 até o 150, são os últimos 5 salmos da Bíblia, e eles formam uma conclusão quíntupla. Se a gente tem uma introdução dupla, com 2 segredos, se a gente tem uma mensagem forte permeando todo o livro, nós temos uma mensagem mais forte ainda para concluir. Deus diz, espera aí, eu vou repetir bem para você entender, vou deixar bem claro aqui para você. Isso você precisa aprender. Olha só, então, tá com a tua Bíblia aí, Salmo 146. Olha lá, qual que é a primeira palavra que aparece no Salmo 146? Aleluia. Qual que é a última palavra que aparece? Aleluia. No 147, qual é a primeira palavra? Aleluia. Ou algumas, louvai ao Senhor. Qual que é a última? Do Salmo 147? Aleluia. Salmo 148, qual que é a primeira? Aleluia. Qual que é a última? Aleluia. E no 149? A primeira? Aleluia. E a segunda, e a última palavra? Aleluia. E no 150, muda? De novo. Primeira palavra, aleluia. E a última palavra, aleluia. Você viu? 10 vezes a palavra aleluia repetida. Você sabe o que significa a palavra aleluia? Algumas versões trazem essa expressão, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em outras palavras, é um grito de alegria,
de felicidade. É quando você alcança, sabe, a linha ali final e você é o vitorioso, medalha de ouro, aleluia, louvado seja Deus. É quando você ganha uma vitória muito grande e você fica maravilhado, dizendo: camarada, Deus é muito bom, aleluia, louvado seja Deus. É uma expressão de muita alegria, quando você explode em alegria. E o Salmo repete para você 10 vezes, aleluia, 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 para você não esquecer. E a mensagem aqui é muito simples, é o seguinte, olha só. Você está no carrossel da vida, Deus colocou planos no teu coração, você começou certo, você está fazendo a tua parte, vieram as lutas, aí você decidiu confiar, que é difícil muitas vezes, confiar. Você decidiu, quer dizer, o volante está nas mãos de Deus, eu vou confiar. Então a mensagem do Salmo para você é: sabe o que você vai dizer quando finalizar a jornada? Sabe qual é a única coisa que você vai poder dizer, que você vai conseguir dizer no final? Aleluia, louvado seja Deus. Se você fosse transportado para o final da tua jornada, Salmo está dizendo o seguinte, em advance, ele está dizendo, sabe, de maneira adiantada, lá no final, não vai ter outra palavra na tua boca a não ser uma expressão de louvor a Deus. Louvado seja Deus. É difícil enxergar isso quando a gente está ali no volante, né? Caminho tenebroso, o motorista dando umas rodopiadas, a gente está desesperado. Como é que é isso? Mas o Salmo te assegura: no final você vai olhar para trás e vai dizer: aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você vai ter um brado de louvor. Você vai ter, sabe, uma gratidão na sua boca, porque Deus guia a nossa vida como nós nos guiaríamos se soubéssemos o fim desde o princípio. Deus guia a sua vida como você se guiaria se soubesse o fim desde o princípio. No final, pode ter certeza, se começou certo, se confiou, você vai dizer aleluia. Pode ter certeza disso. No dia 19 de agosto do ano passado, a gente chegou lá no Líbano. Vocês não têm noção do medo que a gente tinha no nosso coração, da ansiedade. A gente tinha muita coisa aqui, uma família, muita gente, uma igreja abençoada. De repente eram só 8 malas e nada mais. E a gente indo para um país sem conhecer ninguém, numa outra língua, com toda essa realidade que vocês viram. O Líbano abriu as portas, foi o único lugar que deu certo, e a gente foi para lá. Lembro que nos dias que antecederam a viagem, a Pamela não conseguiu dormir, de nervosa, ansiosa. E agora, meu Deus, o que a gente fez? Que loucura que a gente fez, não dá para voltar atrás, tem que ir. E a gente foi. Esse foi o primeiro culto que a gente participou. Lembro que é bem quente no verão. Essa é uma área verde da universidade. Tem uma universidade, nossa, muito linda lá, pequena, mas muito acolhedora, com gente de vários lugares do mundo. E ali naquele dia a gente conheceu o pastor Denis. O pastor Denis, ele é um uruguaio, vice-presidente da nossa associação lá, da nossa união, na verdade, que cuida dos 20 países do Oriente Médio e Norte da África. E o pastor Denis veio me cumprimentar, o uruguaio, brasileiro, né? Falando um espanhol, eu conseguindo entender bem. Ele disse assim: olha, e você, está vindo fazer o quê? Contei toda a história, ele ficou assim: o quê? E ali ele ficou impressionado e tal. E ele disse: Adriano, eu não estou impressionado pelo que você fez, eu estou impressionado por outra coisa. Eu estou impressionado porque Deus está colocando no meu coração, faz um tempo já, e isso está muito forte, de que a gente precisa plantar uma igreja aqui no Líbano com brasileiros. Porque no Líbano tem 17 mil brasileiros libaneses, mais libaneses do que brasileiro, mas gente que tem o passaporte brasileiro. 12 milhões de libaneses no Brasil. Muitos vêm para cá, depois voltam para o Líbano com o passaporte brasileiro, falando português. Muitos vêm para cá, casam com brasileira, voltam para o Líbano. Os filhos nascem aqui, voltam para o Líbano. E nós temos lá uma comunidade grande que fala português, meio arrastado assim, libanês brasileiro. E o pastor Denis disse: esse é o meu sonho. Imagina só, a gente consegue usar isso como ponte
para alcançar as famílias libanesas. E Adriano, Deus está falando isso, e na última semana foi muito forte. E você apareceu aqui hoje? E ele olhou para mim e disse: pode ser que Deus mandou o sonho e agora mandou o pastor. Eu fiquei assim: ô Senhor. E aquilo foi uma confirmação muito forte de que Deus estava o quê? Naquele carro meio crazy, né? Meio louco assim, mas estava no volante. Estava no volante. Disse: Adriano, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. Muitas pessoas apoiaram, fomos bem recebidos. Aqui nessa igreja temos pessoas que oram por nós, que nos apoiam. E a gente sentiu esse carinho, e isso proporcionou que a gente pudesse ficar lá. Conhecemos no mesmo sábado, e olha só que milagre. No mesmo sábado tinha uma família toda visitando a igreja. Uma família que era o seguinte: a Milene, inclusive a Milene está nos assistindo. Recebi a notícia que a Milene está assistindo a gente. A Milene é uma carioca, casada com um libanês, o Ziad, e tem filhas, 3 filhas, a Maribela, a Jennifer e a Sabrina. Naquele dia elas estavam visitando a igreja, ouviram falar da igreja e foram lá visitar. Disseram que tinha brasileiro lá, elas foram. E aí a gente conversou, já pegou o contato dela. O pastor Denis viu ela também, conversou um pouquinho, e no final ainda me chamou de canto e disse: viu só, Deus colocou o sonho, mandou o pastor e já mandou a igreja. E ali a gente começou o contato com a Milene estudou a Bíblia, toda a família, e a gente tem, ali a Milene tem sido uma bênção. Um beijão aí, Milene, para nós ali no Líbano. E a gente começou a entender o seguinte: quando Deus está no volante, qual que vai ser a palavra, a única palavra que você vai ter lá na frente? Aleluia, Deus seja louvado. Essa aqui é a foto, o pastor Denis, esse cabeludo, né? E o pastor Daron, que é o presidente da associação, que cuida de 4 países, Líbano, Iraque, Síria e Jordânia. Foi o dia que a gente se reuniu, 5 meses depois da minha chegada. Chegamos em agosto, em dezembro a gente estava reunido, conversando sobre o plano, fazendo planos, e eles concretizando ali o chamado, dizendo: olha, nós temos um projeto, já mandamos o voto para a Associação Geral, a gente quer que você seja plantador de igrejas aqui, e a tua igreja, a primeira igreja vai ser uma igreja com brasileiros. Eu disse: olha, amém, Senhor. 5 meses. E desde então as coisas foram se encaminhando, demorou um pouquinho até todos os votos serem tomados. Em maio desse ano a gente começou o trabalho, e agora a gente tem desenvolvido o trabalho. Tivemos a alegria de ter alguns frutos já. E sabe qual é a palavra que está na minha boca hoje? Eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser: aleluia, louvado seja Deus. Deus é muito bom. Deus é extraordinário. Ele não é bom, Ele é extraordinário. Eu tenho certeza que em algum momento da história você vai olhar para trás, se você seguir essa receita do livro de Salmo, e você vai dizer o seguinte: louvado seja Deus. Talvez você já viveu experiências como essa, talvez você já sentiu isso na sua vida, de começar um plano, das coisas darem errada, de tudo acontecer do jeito que você não esperava, talvez até de sofrer, mas aí no final você vê Deus se levantando com a mão poderosa e dizendo: eu estou no volante. E aí você olha para trás e diz: aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é muito bom. E sabe, queridos, eu queria que você terminasse nessa manhã, que essa fosse a sua figura, leve, tranquilo, descansando nas mãos de Deus. Se você entregou, se você se submeteu e deu o volante nas mãos dele, confia. No final você vai dizer aleluia. Quer saber? Você pode dizer aleluia hoje, já adiantado, sabe? Porque você sabe o final da história, amém? Você sabe o final da história. Você não precisa viver como as pessoas desse mundo, como uma palha seca, desconfiado, com medo. Situação do nosso país, situação do nosso mundo. Você não precisa viver assim, na corda bamba, entre o desespero e o êxtase. Não, você pode viver uma vida leve, tranquila, sabendo que as tuas mãos, que as mãos
que estão no volante não são as suas, é do Criador do universo, é do Deus Todo-Poderoso, todo sábio. Eu sei que às vezes é difícil. Paulo diz assim, lá no livro de Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como assim, Senhor? Como é que eu posso ficar feliz com o que Deus está fazendo na minha vida? Com essa loucura que Deus está fazendo na minha vida, aparentemente. E Paulo dizia assim: olha, fica feliz mesmo, porque eu estou preso hoje. Ele escreveu isso quando estava preso. Eu estou preso, mas Deus me colocou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Por quê? Para me dar a oportunidade de pregar para os importantes, que eu não conseguiria de outra forma. Então eu estou feliz de verdade. Quer dizer, se você entregou a tua vida nas mãos de Deus, colocou Ele no volante, você pode ficar feliz em qualquer circunstância, porque Deus sempre faz o melhor. E no final você vai dizer: aleluia. Amém? Eu queria chamar o meu amigo Paulo Silas para vir aqui à frente. Ele vai cantar uma música para você nesse momento. Uma música muito especial, que fala sobre gratidão. Você tem motivos para louvar o nome de Deus. Você tem motivos para olhar o futuro com certeza, com esperança, de forma leve. Você tem motivos para dizer hoje aleluia, para ter um coração grato. Afinal de contas, Jesus já operou o grande milagre na cruz, que te garante que no final você vai dizer aleluia. Jesus nasceu, morreu, salvou. Nada nesse mundo pode te afastar do amor dele. Nada nesse mundo pode tirar aleluia, o louvado seja Deus da tua boca. Lá no final vai ter, se hoje não está, lá vai estar. Então, para pensar um pouquinho na bondade desse Deus. E quem sabe hoje seja um dia de agradecer já de forma adiantada. O meu amigo Paulo Silas está aqui comigo. E é muito especial porque o Paulo, ele também está embarcando essa semana numa viagem dessa, quarta-feira. Ele está indo também para outro país para ser missionário. E ele está aqui já adiantado, louvando a Deus, aleluia, agradecendo, dizendo aleluia. Eu queria que você dissesse aleluia nesse momento, no seu coração, com a sua boca. E que enquanto você ouve essa música, você possa pensar nas lutas que você está enfrentando. E você possa lembrar que quem está na direção é o Deus Criador do universo. E você pode dizer aleluia hoje. Ouça e louve a Deus nesse momento. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor. Pela paz que sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor
recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom. Pois tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci. No teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom. Amém? Pois tu és tão bom. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. E sabe de uma coisa? A minha história não é o final da minha história ainda, não é o final da tua história. Mas a gente pode olhar para o futuro e ter certeza de que no final a gente vai olhar e vai dizer: louvado seja Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar contigo nesse momento. Quero orar com meu amigo. E a gente está aqui numa espécie de transição, né? A gente está aqui hoje voltando, contando as bênçãos, e o irmão Paulo está indo. Eu quero orar por você também, que também tem sonhos, tem planos para o ano de 2023, que hoje decidiu deixar a desconfiança, o medo de lado e decidiu colocar a tua vida, a direção nas mãos de Deus, e decidiu louvar Ele já de forma adiantada. Vamos louvar a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Deus. Hoje é só gratidão. Um ano, Senhor Deus, onde a gente viu o mundo agitado, Senhor, onde a gente viu os ventos, Senhor Deus, movimentando as nações, pessoas desesperadas, morte, desgraça, luta. E talvez tudo isso, Senhor Deus, tenha um efeito na nossa vida de fazer a gente olhar de forma desconfiada, com medo. Mas, Senhor, nós não somos desse mundo. A gente está aqui apenas de passagem. Todos nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E se talvez alguém não entregou, eu sei que nesse momento essa pessoa está entregando, Senhor. Eu sei que nesse momento essa pessoa está dizendo: eu quero cavar a Tua palavra para encontrar os Teus conselhos, as Tuas orientações. Eu não quero seguir o modismo desse mundo, não quero seguir os ventos desse mundo. Toma essa pessoa em Teus braços. Talvez hoje tenha alguém, Senhor Deus, que o carro está andando em trilhas difíceis, em caminhos tenebrosos, e tem medo do que está acontecendo. Pai, essa pessoa decidiu olhar para o lado e ver que quem está guiando é Jesus, o Rei do Universo. E todos nós aqui, Senhor Deus, estamos juntos decidindo olhar para frente, para o futuro, e já dizer aleluia agora, Pai, porque essa é a nossa única reação, é a única reação que teremos, maravilhados diante das Tuas bênçãos, dos Teus milagres. Nos dá, Senhor Deus, um Natal feliz, de lembrar e de agradecer pelo milagre que o Senhor operou na cruz do Calvário, pela certeza da vitória. Nos dá, Senhor Deus, um final de ano feliz com as nossas famílias, com quem está na nossa volta, nos ajudando a olhar com esperança e ter uma vida leve. Trabalha na vida de cada um. E eu também quero dedicar aqui, Senhor Deus, a vida do meu irmão Paulo, que hoje está sentindo o que a gente sentiu um ano atrás. Que ele possa também, Senhor Deus, visualizar pela fé um grande futuro, e a palavra aleluia, a expressão de louvor a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, Pai. Que Deus abençoe, meus queridos. Que Deus abençoe esse final de ano, o Natal. Que Deus te guarde e te proteja e te dê essa vida leve, amém?
Amém.